Sete Monstrinhos, um desenho que passou na TV Cultura e que fez sucesso. O desenho conta a história de 7 monstros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Eles vivem várias aventuras e também aprontam bastante. O lado oculto de 7 monstrinhos é que esse desenho retrata campos de concentração nazistas. Todas as pessoas que estão no desenho são judeus. Os monstrinhos no desenho são, na verdade, crianças especiais. Os nazistas chamavam as 7 crianças de monstros por conta da deficiência delas. A senhorinha que cuida dos 7 monstrinhos não é a mãe deles de verdade. Se ela fosse mesmo a mãe dos 7 monstrinhos, ela teria a altura dos 7 monstrinhos. No desenho dos 7 monstrinhos, a altura da senhorinha não bate com a altura dos 7 monstrinhos. A dura verdade é que eles são adotados pela senhorinha, que conseguiu fugir do campo de concentração com eles. E ela deu uma vida melhor para eles. Deu roupa, comida e lar. Desde muito pequenos, eles estavam acostumados a usar sempre pijamas. E quando saíram de lá, do campo de concentração, eles continuaram usando pijamas. Claro, as pijamas que eles mais gostaram. Os 7 monstrinhos possuem transtornos mentais. A Uma possui autismo. O autismo em meninas é um pouco diferente dos meninos. Nas meninas, o autismo é mais discreto. E as meninas são emotivas. E possuem dificuldades em se comunicar com as pessoas, principalmente em interagir com elas. Meninas autistas podem parecer mais inocentes do que as outras meninas da mesma idade. O autismo em meninas faz com que elas não entendam duplo sentido e pode também não entender o que é ironia ou sarcasmo. E elas também podem gostar mais de rotina do que as outras garotas. E podem sentir dificuldades em aceitar mudanças. Outro fato interessante é que meninas autistas disfarçam as suas limitações sociais, pois conseguem imitar comportamentos de outras meninas da mesma idade. E a prova de que a Uma é realmente uma autista é que ela presta muito bem atenção do que a sua mãe fala. A Uma, ela é emotiva e possui o hiperfoco, que é quando a pessoa está tão focada que ela perde a noção do tempo. E como a Uma está no controle por ser a líder, por ser a mais velha, por cuidar dos seus irmãos, ela no fundo esconde as suas limitações sociais, pois ela pensa, que se ela não esconder, as suas limitações, os seus irmãos podem vê-la como uma pessoa fraca. E a Uma gosta muito de rotina. E uma das suas rotinas favoritas é cuidar de seus irmãos. Depois de ter fugido junto com seus irmãos, Uma viu a oportunidade de aproveitar a liberdade e ela também se inspira na sua irmã 6. A Uma se vê como um pássaro que está sempre voando, pois no desenho ela tem asas. O 2 possui transtorno pós-traumático e atraso de mentalidade. O transtorno pós-traumático é por conta dos abusos que ele sofreu lá nos campos de concentração nazistas. Os nazistas abusaram de 2, fazendo ele de cobaia só para testar produtos e bagulhos que eles mesmos inventavam. E quando o 2 sentia dor ou então chorava de tanta dor, os nazistas riam da cara dele.
E os efeitos colaterais desses produtos deixaram o 2 com algumas deformações, e uma delas foi com seu nariz, que ficou muito longo e comprido. Seu rosto ficou um pouco inchado e sua barriga também. O cabelo de 2 ficou bufante e quebradiço, e os dentes ficaram tortos e pontudos. E quando o 2 fugiu de lá, ele ficou com trauma. E a mãe dele cuida dele dando remédios para ele. E o 2 ele sente alívio quando usa os remédios, pois eles se esquecem daquela experiência toda traumática. Mas os efeitos colaterais dos remédios que ele usa deixa ele totalmente desligado e totalmente desconectado com a realidade. E é por isso que no desenho ele é tão calmo, é por conta dos remédios que ele usa, que o deixa assim, calmo, tranquilo e bem desligado. O 3, ele sofre de esquizofrenia, e ele possui aquela condição que eu falei lá naquele vídeo lá do MED, onde a pessoa ela sonha acordada e cria cenários na cabeça. Eu não consigo falar o nome dessa condição, e eu vou chamar essa condição de espírito sonhador. Na esquizofrenia, a pessoa ouve vozes e tem delírios. E na condição espírito sonhador, a pessoa sofre de devaneio excessivo, que é quando uma pessoa ela tem vida dupla, ou seja, uma vida mental e uma vida real, que é a vida física. E nessa condição também, a pessoa chega até a viver as duas ao mesmo tempo. Há tanta imaginação que ele acaba ficando preso em seu mundo. O 4 possui o transtorno disruptivo da desregulação de humor. E crianças que possuem esse transtorno passam de um estado de humor para o outro rapidamente. Elas ficam irritáveis por um longo tempo e ficam descontroláveis. Os ataques de raiva ou de choro são desencadeados por coisas muito comuns e situações comuns também, que não condiz com as reações intensas. A raiva é o principal sintoma, mas a tristeza e o desinteresse generalizado também pode se manifestar. E no desenho, o 4 na maioria das vezes está sempre irritado ou irritável. E muitas vezes ele desconta as suas frustrações e a sua irritabilidade com um 5. E no episódio O Desaparecimento de 5, o 4 teve uma explosão de raiva. E antes da explosão, ele já estava irritável. O 4 ficou tão descontrolado que ele até fez o 5 chorar. Já o 5 possui o transtorno do Peter Pan, pois ele age que nem uma criancinha. E no desenho, o 5 chama a atenção de 4 de todas as formas. E quando ele vê que o 4 está irritado, ele faz umas coisas bem inusitadas, só para deixar o 4 feliz. Sendo que na verdade ele está fazendo o oposto. Ele na verdade está deixando o 4 ainda mais nervoso. E quando o 4 desconta no 5, o 5 não entende e continua brincando, no intuito de alegrar o 4. A 6 possui TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E os principais sintomas são agitação, inquietação e dificuldade em aprender as coisas, e dificuldades em concentração. E a 6 anda sempre agitada e vive sempre dançando. Outra condição que ela também tem é a condição de despersonalização. A despersonalização é a sensação de você estar sendo assistido por você mesmo. E a 6 no desenho, ela tem certeza absoluta de que ela é uma bailarina, sendo que ela ainda não é uma bailarina. E ela tem a sensação de estar sendo assistida por ela mesma.
Você não só vê a 6, mas sim vê uma garota dançando balé, vestida como uma bailarina. Outra sensação de que a 6 também tem é de estar em seu camarim, sendo que ela ainda não possui camarim, e sim que ela está em seu quarto junto com seus irmãos. E no desenho ela está sempre se cuidando. O 7 também é autista, mas ele possui também a síndrome de Down, por conta dos olhos puxadinhos. O autismo em meninos é mais intenso e mais fácil de identificar do que nas meninas. Os principais sintomas são comportamentos repetitivos, um forte interesse em algo e o hiperfoco. O autismo foi dividido em 3 categorias: o leve, o moderado e o grave. No leve, o autista ele não demonstra tanto os sintomas. Já no moderado, ele demonstra um pouco os sintomas. E já no grave, o autista ele possui os sintomas bem intensamente. E o 7, ele possui o autismo leve, pois ele quase não demonstra os sintomas. Mas a prova de que ele realmente é autista está no hipofoco. E ele também é muito ingênuo. O forte interesse dele está por matemática, principalmente em números. Pois se falar algum número, ele logo canta e dança, junto com seus irmãos. As principais características da síndrome de Down são estatura baixa, orelhas pequenas e os olhos puxadinhos, como eu disse anteriormente. Pessoas com síndrome de Down podem ter problemas de audição ou de visão, ou então os dois. E no caso do 7, ele tem problema de audição. Problemas de saúde afetam as pessoas com síndrome de Down. E elas são o hipotireoidismo, obesidade. E no desenho, o 7 é um pouquinho gordinho. O 7 tem dificuldade de entender a maioria das coisas. E quando ele não entende, então ele tenta entender, ou então ele entende do próprio jeito dele. O desenho, na verdade, mostra como está sendo a vida das 7 crianças, ou seja, dos 7 monstrinhos, depois que fugiram do campo de concentração. Na verdade, todos eles fugiram para outro país para não serem pegos pelos nazistas.